os nossos maiores problemas vêm da falta de comunicação interna. A gente não tem conversas boas com a gente não sabe o que a gente deseja, e aí a gente fica imaginando que o outro tem que descobrir, fica esperando que alguém adivinhe. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. Eu sou Gracema Freitas e esse é o nosso Papo A Gente Inventa. O que a gente está inventando hoje? Gente, a gente está trazendo uma convidada maravilhosa. Ela é repórter, especialista em habilidades relacionais e professora de oratória prática. Vamos entender isso com Nádia Bosch. Bem-vinda! Bem-vinda! Obrigada, Débora. Obrigada, Grace. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma honra, né? Poder estar aqui entre mulheres, falando de assuntos tão importantes que fazem tanta diferença na nossa vida. Espero contribuir com todo mundo que nos ouve hoje. Com certeza. Principalmente porque a gente sabe que a forma de falar muda tudo. Né? Eu trago muito isso para mim porque eu também sou agente de viagens há 40 anos. Então, eu sempre percebi isso nos clientes. A forma como eles chegam até mim, a forma como eles pedem, como eles questionam, é a forma como eles vão ser recebidos por mim. E você vê isso na vida, né? Você vê a pessoa que chega chutando a porta, ela não vai ser bem recebida de forma alguma. Né? Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão da forma como a gente fala, do jeito que a gente fala, influi na forma como a gente vai ser recebido e na forma como a gente vai se relacionar. Foi muito legal você falar da sua experiência com turismo, porque eu vou convidar hoje, para quem está aqui com a gente, como se eu fosse uma agente de turismo. Vou pegar sua deixa aqui. Ótimo! Então, vamos imaginar, uma coisa meio vintage, que hoje em dia não tem mais isso, mas tem, né, no Instagram, no TikTok, você olha, às vezes, vem aquele Reels com um lugar lindo que você nunca viu, já aconteceu com vocês, aí você salva, manda para as amigas, manda para a mulher, manda para o marido. Ai, vamos! Então, assim, como a gente estivesse sonhando com um lugar. Antigamente, a gente via uns catálogos, né, umas revistas, e falava, gente, existe esse lugar, eu nunca imaginei. Então, hoje eu espero apresentar para vocês um lugar, tá? Que vocês podem imaginar. Gente, imagina se os nossos relacionamentos pudessem ser dessa maneira. Aí a gente salva, compartilha e fala, meu Deus. Show! A gente não sabe direito como chegar lá, mas só da gente saber que existe, a gente já fica um pouquinho mais perto, não fica? Com certeza. Porque as palavras, elas criam a nossa realidade mesmo. A forma com que a gente diz para o outro o que a gente quer e o que a gente não quer ajuda a criar pontos ou barreiras. Isso é um fato. Sim. Não é uma teoria, a gente não está aqui falando, né, de coisas muito abstratas, apesar de eu adorar coisas muito abstratas, adorar tudo isso. Mas o que eu trago no meu trabalho de oratória prática são ferramentas muito concretas. Porque, da mesma forma que a roupa avisa quem está chegando, você olha ali, tem uns sinais, né? Sim. Então, você já faz uma leitura. Então, aqui hoje, por exemplo, né, eu estou te vendo aqui, não sei quem está assistindo, quem está só ouvindo, eu vou traduzir. Mas a Grace está com uma blusa amarela muito bonita, com um lenço amarrado, né, com um brinco, com óculos, umas unhas vermelhas. Então, você já imagina, né, já tem uma energia ali, o amarelo, o azul. Aí a gente já olha para a Débora está chiquérrima, toda de preto, com brincos longos, né, um cabelo exuberante, um batom. Então, assim, ela já está assim, com uma outra aura que já traz uma outra profundidade. Você vai fazendo uma leitura dos sinais. Sim. Eu tô com uma jaqueta, porque eu fiquei com medo de friozinho no estúdio, que às vezes tem um ar-condicionado, então eu já sou uma pessoa meio prevenida. Uma camisa que eu adoro, que é uma camisa azul marinho. Um visual mais sóbrio. Então, a gente faz essa leitura do visual, só que a gente precisa sustentar isso na nossa fala. Não adianta nada você chegar aqui com amarelo, com uma abertura, de repente você é uma pessoa super séria. Amarelo é alegria, né? Amarelo é alegria. É solar, né? Não é? Não adianta nada você chegar com uma pessoa muito formal e, de repente, você não bancar isso. Então, assim, a forma com que a gente se comunica traduz as nossas emoções. E ela tem que ser a nossa representação, aquilo que vai fazer com que os nossos desejos se realizem e com que os nossos limites sejam respeitados. E com que portas sejam abertas também. Exato. Ou fechadas, porque às vezes a gente precisa fechar umas portas também, né? Agora, pegando isso aí que você está falando para a gente, construir, que a gente pode estar construindo pontes ou muros com a comunicação. A escolha das palavras
ela pode transformar uma conversa difícil numa troca mais, assim, construtiva, mais afetuosa. Eu sempre digo para os meus alunos, não dá para ir para nenhuma conversa importante na sua vida. Seja uma reunião de negócios, seja uma conversa íntima, sem planejar. Porque se você não sabe o que você quer daquela conversa, não tem como você ter uma boa conversa. Parece óbvio, mas as pessoas vão para conversas importantes sem se planejar. Uma coisa que a gente fala é, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, façamos isso agora. Ah, mas como assim? Aí a vida vai ficar... Como é que eu vou ter que pensar em tudo? Sim. Você não quer que as coisas deem certo? Você vai ter que planejar. Porque você não vai construir uma casa sem um projeto. Como é que você vai ter uma conversa importante com alguém, seja para pedir um aumento, seja para pedir alguém em casamento, seja para melhorar um relacionamento, se você não sabe o que você deseja? Você vai ficar ali só reclamando. Eu falo que tem 2 tipos de pessoa, né? As que reclamam e as que querem resolver. Você fica lá só reclamando, reclamando. Tá em qual time? O que você quer daquela conversa? O que você quer daquele encontro? Ah, mas eu vou virar uma pessoa muito... Não, você vai virar uma pessoa que sabe o que quer e que ajuda as pessoas a pararem, a sair desse lugar. Isso é muito comum. Quem nos ouve vai se identificar, é impossível, vocês também. Eu falo que nós somos pessoas que a gente, em geral, né, isso tem muito a ver com o universo feminino. A gente fica tendo uma fantasia, esperando que as pessoas adivinhem aquilo que a gente quer. Sabe a síndrome da vidente? Nossa! Isso acontece demais. Então, eu chego... Em vez de eu falar para você, olha, Débora, eu gostaria que fosse dessa maneira, eu queria muito isso. Não, eu fico esperando que você adivinhe. Que eu quero que você faça o café da manhã, ou que eu quero que você... Ou mandando indiretas. Ou mandando indireta. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você sabe que não tá tudo bem. Se não tá tudo bem, você tem que dizer que não tá tudo bem, porque senão não tem como adivinhar que não está tudo bem. A gente tem que parar de esperar que as pessoas adivinhem os nossos pensamentos e começar a ter coragem de dizer, não de forma genérica, mas de forma específica o que a gente quer. E esse é o maior desafio. Você sabia que, assim, eu sou muito pelos direitos das mulheres, eu sou muito pelas mulheres, mas aqui no podcast sempre parece que eu sou defensora dos homens. Mas a questão é a seguinte, é porque eu falo assim, gente, eles não têm bola de cristal. É nesse aspecto eu Então, concordo. assim, falem, não tipo assim, exemplo, tá num carro a mulher e o marido, o cara tá dirigindo, aí ela fala assim, estamos na estrada. Ah, você está com sede? Aí ele, não. Passa um pouquinho, ela... Você não está com sede mesmo? Não. Aí ela começa a ficar irritada, aí ela fica muda, aí o cara já pensa assim, e ela está muda há muito tempo. O que será que Tem eu uns fiz? que nem percebe que está fiz? muda, né? Mas enfim, quando fica muito tempo, até dá um alerta. Simplesmente, ela queria beber água, beber alguma coisa, está com calor, e ela não fala assim, olha, próximo posto, porque eu estou com sede. Não, aí ela fica ali jogando indiretas. E aí é nesse sentido que eu falo, gente, os homens não têm bola de cristal. Aí dizem que eu sou a Não tem bola de cristal, são defensora. objetivos, né? Eles vão direto ao ponto, na solução, né? Eu acho que você trouxe um exemplo muito, muito interessante. Porque é isso, qual que é a dificuldade que a gente tem de ser específico, de dizer o que a gente precisa, de comunicar o que a gente quer? É medo do quê? Meu amor, estou com sede, dá para parar no posto próxima vez que aparecer um posto na estrada? Sim. Não. Mas aí existe uma fantasia. A fantasia, isso tem muito a ver com a nossa cultura. Tudo é culpa da cultura mesmo, né? Eu adoro Nunca se isso. falou Tudo tanto é culpa isso, da e é cultura. verdade. Porque é uma fantasia de tirar de nós, mulheres, a propriedade sobre o desejo. Então, eu fico na fantasia, não só que os homens, mas que as mulheres, que as nossas amigas, que as nossas companheiras, adivinhem aquilo que a gente quer. Porque quando alguém adivinha o que a gente quer, parece que a gente se sente amado. Olha como isso é perverso. Porque parece que tem menos valor. Poxa, Débora, eu preciso tomar um copo d'água. Do que, nossa, você não está com sede? Ai, eu vou adivinhar que ela está com sede. Parece que eu me sinto acolhida. Nossa, você leu os meus pensamentos. Só que isso é herança de uma época que a mulher não tinha voz.
e que ela não tinha como pedir. Aí ela tinha que esperar e dar sinais mesmo, comer pelas beiradas, né? Para quê? Para esperar que alguém fale, não, acho que essa mulher precisa comer, essa mulher precisa de um vestido novo, essa mulher precisa fazer um... Vocês percebem como a gente tem que pensar em por que a gente está fazendo aquilo que a gente está fazendo? Então, da próxima vez que você for ficar dando indireta para alguém, pensa, poxa, eu quero isso, por que eu não peço? E a gente fala muito essa coisa também de diretas e indiretas na cama, né, Grace? Sim. Total. Então, eu acho que em todos os aspectos, né? Sim, Em todos sim. os tipos de relação tem muito isso. Você ficar esperando que o outro entenda o que você quer falar sem você falar, né? Você entende que está em todo lugar? Sim, sim. E não tem um desejinho, assim, uma fantasia mesmo de... Ai, vai imaginar. Isso é o quê? Isso é uma coisa seríssima, porque isso está dizendo para a gente que nós não estamos tendo autonomia para elaborar o nosso desejo. É. Porque se você perguntar para as pessoas, isso acontece muito. Eu trabalho há 20 anos com comunicação. Pode fazer essa pesquisa. Aliás, quem nos ouve agora, se você perguntar qual o seu maior desejo agora, se 3% das pessoas conseguirem responder de maneira real, a gente vai estar no lucro. Porque a gente não foi incentivado a pensar sobre o que a gente quer. A gente não sabe o que a gente quer da vida, a gente não sabe o que a gente quer no almoço, a gente não sabe o que a gente quer quando a gente vai numa loja, por isso que a gente fica arrastado por tudo que as pessoas ficam fazendo com que a gente deseje. Isso é um prato cheio, é ótimo para o mercado, é ótimo para o sistema, porque assim, poxa, se você não sabe o que você quer, eu vou te vender isso, eu vou te vender aquilo, eu vou te arrastar para tal lugar. Nossa! Isso vale até para funcionários que ficam esperando um aumento, esperando que o patrão reconheça o valor deles e dê um aumento salarial, né? Ao invés de chegar e falar, não, estou feliz assim, se não der para melhorar, eu vou procurar outro lugar. Exato. Mas isso é falta de comunicação interna. Os nossos maiores problemas vêm da falta de comunicação interna. A gente não tem conversas boas com a gente não sabe o que a gente deseja, e aí a gente fica imaginando que o outro tem que descobrir, fica esperando que alguém adivinhe. E aí a vida fica frustrada, passa em branco, você fica ali triste, se sentindo solitário, injustiçado, quando você podia só se ouvir e falar, o que eu quero? Eu quero esse trabalho mesmo? Será que eu quero? A gente acaba sendo repetitiva sempre, porque a gente fala que todos os nossos episódios, sejam o tema que for, a gente esbarra em 2 assuntos recorrentes: autoconhecimento e diálogo. Então, assim, para tudo na vida, para qualquer coisa, qualquer assunto que venha, uma hora vai lá no autoconhecimento e no diálogo, na comunicação. É impressionante. E a gente fala isso toda vez, mas não tem como fugir. Eu acho que o autoconhecimento, ele até as pessoas estão começando a se abrir um pouco mais para isso, já há algum tempo, né? Porque sem autoconhecimento, realmente, você não chega em lugar nenhum. É isso que você falou, não é o que eu quero, o que eu gosto. É. Você falou isso aí agora, e isso faz parte. Agora, a comunicação é uma coisa muito difícil, ainda é um tabu para as pessoas. Porque eu posso sair por aí perguntando na rua, você acha que você precisa aprender a se comunicar? Não, eu sei. Eu sou ótimo. A pessoa acha que sabe ler, sabe escrever, sabe falar, se comunica. Só que não. A gente não foi letrado em comunicação. A gente aprendeu a ler e escrever. A gente vive num país que tem um analfabetismo funcional absurdo. A gente não tem nem interpretação de texto. Que é exatamente isso. A pessoa, ela lê, mas é como se ela estivesse lendo uma bula de remédio. Sim. Ela não sabe interpretar. Tá, mas me conta um pouquinho do que você leu. Ela leu um parágrafo sobre algum assunto. Se você pedir para ela interpretar e te contar o que ela leu, ela não consegue. Eu acho que as pessoas não leem hoje, elas enxergam as letras, mas as palavras. A culpa é de um projeto de educação que não é de 10 anos, 20 anos, 50 anos. É um projeto de educação colonial que vem desde sei lá quando, e não é uma questão só brasileira. Então, a gente não vai discutir nem salvar o mundo aqui. O que a gente vai falar é soluções práticas. Sim. Mas é aquela coisa, se a gente não tem consciência que a gente tem um problema, não tem como resolver esse problema. Você só consegue sair de uma prisão se você percebe que você está preso. Se você tem a consciência. Você pode estar numa gaiola, essa porta está aberta, você só consegue sair da gaiola se você se perceber na gaiola. Então, todo mundo aqui está numa gaiola, a gente se comunica mal. Se a gente partir desse princípio, olha, faz um teste rápido se você quer saber se você se comunica bem. Seus relacionamentos estão do jeito que você quer? Você está se sentindo ouvida, acolhida, atendida nas suas necessidades, na cama, nos seus relacionamentos íntimos, com a sua família? Você consegue dizer sim, dizer não quando você quer ir naquele almoço chato de família? Você consegue? Você consegue dizer sim ou não para o seu chefe que colocou para você mais uma tarefa das 15 que você já tinha naquele dia?
Se você está conseguindo, está tudo certo. Eu acho que 99,9% respondeu não, mas Agora, num teste desse, se você fala, não, tá tudo ótimo, beleza, a gente já para a conversa aqui, vamos falar de outras coisas. Agora, se você tá vendo que não tá dando certo, que o que você deseja não tá acontecendo, que as pessoas não estão te ouvindo, que você não tá sentindo que sua vida tá indo para o lugar que você quer, você precisa assumir o controle da sua vida. E isso é estudar comunicação. Você vai precisar aprender a se comunicar de verdade. Ih, gente, ó, já temos o corte. Ai, gente, muita gente pensa assim, eu não quero... Na verdade, acho que nem pensa. É natural, principalmente nas mulheres, o medo de desagradar, né? A gente foi criado para atender muito às necessidades alheias. Às vezes, a gente tem dificuldade em ser firme, de realmente falar, eu quero isso, eu não quero isso, principalmente o não, né? Por medo de ser taxado de agressiva ou de criar conflitos. Você acha que dá para ser leve e firme ao mesmo tempo? Com certeza. A gente podia fazer um teste agora, porque quem está nos ouvindo está passando um café, está dirigindo, está fazendo alguma coisa. A gente podia pensar junto, coletivamente aqui. Vamos. Eu não vou fazer uma pergunta, não vou fingir que eu sou o gênio da lâmpada e falar qual o seu maior desejo da vida, porque senão ninguém vai conseguir responder, tá? Sim. Mas vamos pensar no jeito prático, uma coisinha que você gostaria que fosse melhor. Na tua comunicação hoje, pode ser com qualquer pessoa, tá? Pode ser com um colega de trabalho, com um funcionário, com o teu pai, com o teu irmão, não sei. Alguma coisa que está pegando. Vamos pensar, gente, fecha os olhos. Se você estiver dirigindo, não fecha os olhos, tá? Mas se você puder, fecha os olhos um segundinho junto com a gente aqui em grupo, nessa sororidade. Vamos pensar uma coisa que não está legal, gente. Sei, pode ser aquele momento íntimo que não está legal, pode ser aquela amiga que está... Alguma coisa que você precisa melhorar hoje. Vamos assumir alguma necessidade que a gente tem. E aí a gente começa o que? O processo de planejar como é que isso pode ser feito. Tá, eu já sei que isso não está legal. Aí já vem esses sentimentos todos que você trouxe, né? Sim. Ai, mas eu não posso desagradar, mas se eu for, eu vou ser um trator. Muitas das minhas alunas mulheres... É engraçado, né? Porque os meus alunos homens me procuram para oratória de alta performance. E as minhas alunas mulheres... Boa parte delas me procura para melhorar os seus relacionamentos. Ou para lidar melhor com homens no ambiente de trabalho, para evitar o mansplaining, para conseguir ter espaço de não ser interrompida, não ser atropelada, conseguir ser respeitada numa reunião, mas por causa de problemas em relação a isso. Então, a gente está nesse lugar de querer agradar, de não poder ser... Ai, mas nossa, ela vai dar piti agora? Nossa, mas que agressiva. Grossa. Você não era assim. É. Oi, meu bem. Como assim você não era assim? Eu sou o que eu quiser ser. E se eu quiser ser outra coisa daqui 5 minutos, eu posso, meu amor. Da onde vem esse medo, gente? Que medo é esse que a gente tem de ser quem a gente é? Não é muito melhor a gente ser rejeitado autenticamente do que a gente ser aceito de mentira sendo um personagem? Por isso que a gente precisa se comunicar melhor, pelo amor de Deus. Você precisa ouvir, saber quem é você, o que você quer. Se você sentiu alguma dificuldade nesse exercício de pensar em alguma coisa diferente, já é um sintoma. Já é um sintoma que você precisa de ajuda. Ih, gente, ó, hoje está... Muitas reflexões. Vários chacoalhões. Vai chacoalhar, vários gente, vai chacoalhar. Agora, Nádia, o tom de voz revela questões de autoestima? Eu vou te dar um número, ó. 7, 38, 55. Essa é a porcentagem. 7% são as palavras mesmo, o conteúdo que você vai comunicar. Tá. 38% é o tom, é a voz. É como você vai perceber o que eu estou falando. E 55% é a linguagem corporal. É o jeito que eu te olho, os meus gestos, a minha postura, a minha presença. Essa é uma das teorias mais famosas da comunicação, do professor Mehrabian, lá da Califórnia. É uma teoria muito criticada, questionada, porque as pessoas ainda valorizam muito o texto, o conteúdo. Mas a energia é muito importante. E a gente não aprende, a gente não sabe como sentar, como se portar, como olhar no olho para dizer uma coisa. A gente tem medo. Esse olhar no olho. Olhar no olho. Eu fiz um curso uma vez que um dos testes era sair na rua e olhar 3 segundos para quem cruzasse com você no meio do caminho. Gente, isso é muito difícil.
É impressionante, porque a tendência é que quando você bate o olho em alguém que você não conhece, você desviar o olhar. É muito desafiador isso. E o corpo literalmente fala, né? O corpo fala. 90, tirando o 7, então 93% da nossa comunicação é não verbal. 93% de comunicação não verbal. Agora, eu te pergunto, você sabe usar seu corpo? Você sabe olhar no olho? Você sabe como fazer com as mãos? Você sabe como se comportar? Mostrar abertura? Se defender? Você sabe fazer isso? Não? Tem alguns sinais que a gente dá quando a gente está desconfortável. Tá, eu vou dar umas dicas aqui, ó. Opa, Adoramos dicas ama. aqui, tá? No meu curso, o módulo que as pessoas mais desejam é esse de linguagem corporal, porque eu tenho um beabá. Eu ando com essa tabelinha aqui, quem está no vídeo vai ver, uma tabelinha Quase que é uma como tabela se fosse uma periódica. tabela Parece. periódica de tudo que a gente deve e não deve fazer. Então, assim, isso aqui é assunto para uma vida. Mas, basicamente, como é que você faz uma leitura que alguém está nervoso? Que alguém não está confortável na hora que está conversando com você? A pessoa Palpites. fecha o braço. Tá, o braço cruzado é um Braço clássico. cruzado, A pessoa, se é. fizer um cruzamento de perna, de braço, ela já está se defendendo um pouquinho. E então, peraí, calma. Eu amo ficar com perna cruzada. Tá, mas de alguma Depende maneira a do gente... cruzamento da perna, né? É. Eu já vi alguma coisa a respeito. Exato. Tá. Aí tem muitas teorias em relação a isso, né? Mas o mais importante é a parte que a gente está vendo. Ah, tá. Porque você não vai... Eu não sei agora, por exemplo, se você está de perna cruzada ou não. Sim. Mas você está me dando sinais o tempo todo. Tá. Eu tô aqui numa postura... Eu nem estou pensando no que eu estou fazendo, mas eu trabalho no alinhamento. Eu quero que meu corpo ele comunique aquilo que eu estou falando. Então, eu estou numa postura de abertura aqui com vocês, de confiança. Agora, vocês já perceberam que tem gente que fica assim, ó, balançando a cadeira para um lado para o outro? Muito! A ansiedade faz você ficar fazendo movimentos aleatórios. né? Perninha balançando. Sabe aquela perninha que balança o tempo inteiro? Sei. Mãozinha balançando, dedinho balançando. Vou fazer barulhinho aqui, ó. Pra vocês ficar bravos comigo. Dedinho balançando, canetinha balançando. Sabe? Movimentos repetitivos. Tem gente até que treme tanto. Inquietude, no geral, né? Mas principalmente movimentos repetitivos. Porque a inquietude é meio abstrato. Como é que eu vou saber se a pessoa está inquieta? Agora, movimentos repetitivos de qualquer natureza já mostram que essa pessoa está desconfortável. A não ser que ela tenha realmente uma questão, né? Porque vai que a pessoa está tremendo por um outro motivo. E tem alguma forma da gente usar essa linguagem corporal ao nosso favor? Sim, a gente precisa primeiro conhecer o nosso corpo. Por isso que é tão importante a gente Pois estudar a comunicação. E perceber, e assim, a oratória que eu pratico, ela é muito diferente da oratória clássica, aquela oratória que você vai subir num púlpito e falar e lacrar. Não, se você quiser fazer isso, eu te ajudo também, mas isso é muito fácil. A oratória prática é aquela que vai melhorar qualquer tipo de relação, que vai ajudar eu conseguir olhar no teu olho sem medo, que vai conseguir vai me trazer, eu vou conseguir me apropriar do corpo que eu tenho, da voz que eu tenho, entender que se eu falar de maneira monótona, assim, se eu não pensar ficar no que eu enfadonho. planejei, eu não posso ficar triste que as pessoas abram o celular, saiam da sala e fiquem com sono. É o que a gente chama de monotone, né? É. Exato. Porque o que acontece com as pessoas? Não sei se acontece com você que nos ouve. Gente, eu vim aqui para incomodar, tá? Ótimo. Eita, Lelê. Assim que a gente gosta. Se você está em casa e tem essa teoria de mas eu não ouço nem meus áudios no WhatsApp porque eu não gosto da minha voz. Se você grava um vídeo para falar do seu trabalho, eu nem assisti, postei sem ver. Tá, você não se vê, você não se ouve, não se avalia para ver se você tá chato, se você tá arrogante. Você quer que os outros te ouçam, né? Você quer que os outros gostem de você. Às vezes você tá ruim mesmo, minha amiga, meu amigo. E você precisa ver que você tá ruim. Então, o melhor exercício de graça é se grave, se ouça. Vê se você sustenta, se você tolera você falando. Porque às vezes porque você tá se tão você- chato que ninguém tá te ouvindo simplesmente porque você tá chato Depois que mesmo. eu comecei a ouvir meus áudios, eu mudei a minha forma de falar. Principalmente nos áudios de mensagem. Eu brinco que a Débora é velocidade 0.5 e eu sou 2.0. Eu sou muito acelerada. A primeira vez que eu ouvi um áudio meu, eu falei, como que alguém me entende? Porque era aquela coisa toda atropelada, assim, ainda gesticula também, né? Eu falei, gente, como que pode uma pessoa falar? Aí eu comecei a baixar o tom e falar mais lentamente, porque eu falei, ninguém é obrigado a entender o que eu estou falando nessa velocidade louca, não. Humildade, né? A gente precisa ter humildade para aprender uma coisa nova, porque se você acha que sabe, você está perdido, meu amigo. Se você acha que sabe alguma coisa, olha,
nessa vida em que a gente está aprendendo, do gente... dia que a gente nasce até o dia que a gente vai embora, é um sintoma de que alguma coisa não está bem. E eu te apresentei como professora de oratória prática. Quando a gente ouve a palavra oratória, pelo menos para mim, remete uma coisa muito mesmo ali do púlpito, e até a palavra oratória é uma palavra formal, né? Então, essa coisa da praticidade, aliás, a coisa do dia a dia, é que é muito bacana. E aí eu queria saber o seguinte, pegando isso aqui, peraí. Enquanto você pensa, eu não queria perder. Eu sou a lentinha, ela é rápida e eu sou a lentinha. Eu só queria aproveitar, eu estava torcendo por uma brecha, porque eu achei que você levantou uma bola, Graça, muito boa, que assim, o teste, eu adoro dar ferramentas práticas, sabe? Se você quer saber se você está sendo uma pessoa agradável, interessante, faça o teste do WhatsApp. Toda vez que você mandar um áudio, porque tem aquela teoria, é mais fácil, vou mandar um áudio. Mais fácil para quem, né, cara pálida? Para você que está mandando. Mim. Tá ótimo. A rainha tudo do bem. áudio. E tá tudo bem, eu acho legal. Só que assim, eu queria propor, faça o teste uma semana. Tá. Vou propor aqui um teste de uma semana. Você gosta de mandar áudio no WhatsApp? Manda um áudio no WhatsApp toda vez, tá? Não é uma vez. Tá. Toda vez, durante uma semana que você mandar um áudio, você vai ouvir o seu áudio na velocidade normal, sem correr. E é porque eu já peço para as pessoas, já coloca aí no 2. Ela já sabe que... Não dá para ouvir a Débora na velocidade 1. Não pode. Dá. Gente, mas olha, percebe como a gente precisa ter esse cuidado, esse acolhimento com a gente mesmo? Porque quando você fala isso com todo carinho e com todo respeito, tá, Débora? Certo. Mas quando você fala para alguém, é a mesma coisa que você pedir desculpa antes de fazer alguma coisa. O seu tempo é importante, você vai mandar uma mensagem, você está colocando sua energia, tem uma intenção ali, como é que você vai pedir para a pessoa ouvir rápido? Você está dizendo que aquilo não vale, que aquilo não tem valor, ou que você é inadequada. Gente. Então, com todo respeito, a partir de agora, repense com carinho, porque a gente merece ser ouvido na nossa velocidade, no nosso tempo. Ah, Nádia, mas as coisas estão de outra forma. Será que você não pode se responsabilizar e escolher melhor as palavras, ou, de repente, procurar fazer uma mensagem mais alinhada com o tempo da pessoa que vai te ouvir? Porque comunicação é sobre a mensagem, mas é sobre pensar no outro. Porque tem a turma do podcast que manda uma mensagem de 5 minutos que poderia ser 30 segundos. Exato. Né? E é para a turma do podcast que eu estou falando. Então, se você quer saber se você tem sido assertivo e interessante ou não, faz o teste do WhatsApp. Por uma semana, toda vez que você mandar um áudio, você vai ouvir esse áudio que você mandou na velocidade 1, sem correr. Porque aí você vai ver o quanto você está sendo prolixo ou o quanto você está sendo assertivo. Se você achar que está tudo certo, ai, nossa, as minhas mensagens estão ótimas, nota 10. Agora você fala, poxa, não aguento mais, gente, ainda falta 2 minutos aqui. É um sinal que você tem que repensar. A gente precisa pensar no outro na hora que a gente vai se comunicar. A comunicação não tem que ser só boa para a gente. A gente tem que pensar que se alguém vai nos ouvir, essa pessoa precisa se conectar, entender o que eu estou falando. E aí essa mensagem precisa ser gostosa para a pessoa também. E no tempo que a pessoa dá conta. Agora, quando você fala entender o que eu estou falando, eu penso muito... Eu mando áudio por 2 pontos. Até eu digitar tudo, vai demorar. Hoje tem um recurso que é o transcrever, né? Que a pessoa pode clicar ali e transcreve. Mas por que eu mando o áudio? Porque existem até situações bem específicas para a pessoa entender como eu estou falando, o tom que eu estou falando. Porque, dependendo, a pessoa vai ler. Se ela for só ler, ela vai entender de uma forma que pode rolar aí um ruído de comunicação. Então, eu gosto muito de mostrar a forma como eu estou falando. Aquela assim, me justificando. Mas eu acho muito válido, porque quando a gente deixa o ritmo das coisas atropelar a nossa verdade, não vou mandar mais áudio porque a pessoa não tem tempo de me ouvir. Não, o seu tom, a sua intenção, está tudo ali. É muito bonito, a gente tem esse recurso hoje. Agora, a gente tem que tomar cuidado para, no correr do dia a dia, isso não virar só uma ferramenta de funcionalidade em que a gente está gastando o tempo do outro
e desrespeitando o outro. Porque uma coisa é você mandar uma mensagem carinhosa, intencional, olha, eu quero ser bem compreendida, então eu vou respirar e me expressar com calma, porque isso é importante. Agora, no dia a dia, às vezes é uma coisa corriqueira, é uma ordem de trabalho, é uma coisa que poderia ser um texto ou que poderia ser uma mensagem assertiva. Porque não adianta eu dar um feedback de trabalho no WhatsApp e ficar lá, olha, então, não, 3 minutos, quando eu só queria falar assim, olha, da próxima vez eu preciso que você me traga o copo cheio e não vazio. Eu já gosto muito do texto, eu gosto muito de escrever. E eu gosto do texto porque eu acho que permite a gente voltar, ainda mais o digital, né? Porque na época a gente escrevia, tinha que usar borracha, corretivo e tal. Hoje, você só volta umas casas, apaga umas palavras. Eu acho que permite a gente pensar e elaborar melhor o que a gente está querendo dizer. Né? Nesse cuidado de expressão, no cuidado com a comunicação. A gente tem que aprender com as tecnologias, não dá para não ver. Hoje, com toda essa questão de inteligência artificial, vocês têm percebido que o algoritmo, a inteligência, ela tem sido muito mais carinhosa e cuidadosa com as palavras. Não sei se vocês usam, né, essas ferramentas, ou quem nos ouve está usando. Mas se você tem um diálogo no ChatGPT ou qualquer outra plataforma, qualquer inteligência artificial, te trata melhor do que as pessoas estão se tratando normalmente. Então, isso é algo que a gente tem que aprender com a inteligência artificial. O que eu percebo... Ou reaprender, né? É. Porque a gente tem sido cada vez menos cuidadoso com as nossas palavras e a gente está deixando a máquina ser cada vez mais cuidadosa. E aquela gentileza, Uma aquela cortesia exato. que existia. Cadê? No Isso tempo é dos nosso. nossos avós, acabou. Então a gente manda uma mensagem de qualquer jeito e acha que está tudo bem. Não. Agora, falando em inteligência artificial, o que eu percebo é que ela nos trata como a gente trata ela. Eu vou com muita gentileza mesmo. E ela até me retorna. Ah, Débora, sua maravilhosa. Eu sabia que você ia gostar disso. Não sei o quê. Eu tenho uma amiga que falou para dela assim, pode parar de babar comigo, que eu não gosto de babação, fica me elogiando demais, não. Então, assim, cada um é um, né? Então, mas olha que bonito. A gente está tendo uma oportunidade de aprender com as máquinas a voltar a ser gentil. Só que não adianta só a gente receber esse carinho da máquina, porque a máquina... Olha o perigo. Lembra que a gente falou sobre adivinhação? Sim. A máquina, ela tem essa capacidade de adivinhar o jeito que a gente quer ser bem tratado, porque ela é um algoritmo. Só que nós não somos algoritmos. A gente precisa ter a mesma clareza que a gente usa para conversar com a inteligência artificial nas nossas conversas reais, porque quanto mais assertivo você for no computador ou no celular na hora de fazer uma pergunta para a inteligência artificial, você tem que ser assertivo. O resultado é adequado. Será que é a inteligência artificial que vai ajudar a gente a ser assertivo? Será que a gente vai precisar disso? Que loucura, né? Não é uma loucura? E a gente tem uma resposta boa. Só que na hora de ter uma conversa real, eu não sou assertivo. E aí eu quero que a minha resposta seja melhor ainda. A resposta do outro, que eu não dei condição. Eu tinha pensado nisso. Tá entendendo como a coisa é complicada e tudo faz sentido? Gente, tudo faz sentido. Eu sou muito assertiva na hora que eu vou conversar com o ChatGPT. Só que na hora que eu vou ter uma conversa, uma DR, qualquer coisa, eu fico lá dando 30 voltas e não falo o que eu quero. Aí eu não tenho a resposta que eu quero no meu relacionamento. Fico frustrado, deprimido, vou para terapia. Aí eu passo mais 1 hora lá falando, dando volta. Quando a solução está na assertividade, a inteligência artificial já entendeu isso. Que brilhante a inteligência artificial. Então, por que não podemos ser filósofos da vida real e entender que se funciona com a inteligência artificial, vai funcionar na minha conversa também? Se eu chegar para você e falar, olha, eu não estou gostando disso, ou eu quero aquilo, as portas vão se abrir também. Sim. Acho que até para pedir desculpa, né? Muita gente tem dificuldade absurda de pedir desculpa, mas eu acho que até para você aprender a se desculpar de uma forma realmente eficaz, porque para não parecer uma desculpa esfarrapada, ou para, eu acho que... Gerar conexão, né? Gerar conexão, porque às vezes a gente erra tanto a mão na hora da desculpa que, ao invés de se reconectar com o outro, a gente perde de vez essa conexão. Falar sobre desculpa rende muito, né? Porque é um tema muito delicado. A própria palavra já parece uma desculpa, né? Porque muita gente tem problema com essa palavra. Desculpa, não. A pessoa tem um orgulho danado que ela é incapaz de fazer isso.
Tem coisa pior do que desculpa qualquer coisa? Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa é desculpa de preguiçoso. É tão genérico que não está desculpando nada no final das contas. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente fez. E pior que desculpa qualquer coisa é falar, desculpa se você ficou magoada. Desculpa se você ficou magoada, não desculpa pelo que eu disse. Desculpa pelo que eu fiz. Um pouquinho de autorresponsabilidade não faz mal para ninguém. Não é mesmo? Por que a gente fala, no máximo, desculpa se você ficou chateada com o que eu falei? Não, desculpa, eu errei o tom com você, eu disse uma coisa inapropriada. Porque o seu sentimento é válido, é legítimo. Porque falar isso é mesmo que validar. É como se eu estivesse invalidando o seu sentimento. Olha, o que eu falei foi até ok, não estou me desculpando por isso, mas se você ficou chateada, sinto muito aí que você tenha ficado chateada. Não é um pedido de desculpa real, não é um pedido de desculpas que tem autorresponsabilidade. Eu acho que falando de comunicação, só inclusive passação de pano. Até perguntar o que foi que eu fiz que te deixou irritado, que te deixou magoado, né? Exato. Porque até isso também é comunicação, entender e saber sobre o que você precisa ter autorresponsabilidade. O que você falou foi muito precioso, porque essa é a chave para um relacionamento ficar bem depois de um problema. A gente precisa ter coragem de dizer o que foi que eu fiz que te magoou. Como é que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Em vez de tentar ficar se desculpando, porque a maior parte das pessoas vai querer dizer justificar o injustificável, botar a culpa no outro, né? A imaturidade emocional faz isso. Não, você que não entendeu direito. Olha, não foi minha intenção. Dane-se se não foi sua intenção. Dane-se se você não entendeu direito. Tá feito. É sua responsabilidade. Pode consertar. Ao se comunicar, fazer dar certo. Então, assim, o ovo está quebrado. Como é que eu faço para limpar essa bagunça? Exatamente. Sabe, assim, já deu ruim. Não adianta explicar o que aconteceu. Como é que a gente faz para que daqui para frente isso não aconteça de novo? Essa é a diferença de postura de alguém que se conhece, que se trabalha, e a postura de alguém imaturo. Olha, esse é um ponto que eu me orgulho, porque quando eu vejo que eu errei, falo, olha, errei, desculpa. Não sei se eu me comuniquei direito, mas eu assumo o meu erro. Mas esse é um mérito muito lindo, né? Eu acho que ter essa... Eu falo que é uma humildade no bom sentido, de você entender que a gente erra e de você rapidamente... Você percebe, se você é assim, você deve perceber que às vezes algumas pessoas estranham, né? Elas ficam até incomodadas. Não, mas calma, também não precisa pedir desculpa, né? Como assim? É muito fácil confundir. Elas ficam tão chocadas, né, com essa capacidade de olhar com coragem, com maturidade para as coisas, que elas ficam até... Não, mas não precisa também se desculpar assim, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Não, mas também não precisa... Como assim? Não precisa, precisa sim. Eu errei e eu assumo a minha responsabilidade. Pronto, vida que segue, meu bem. Aí zerou. Porque quando a gente não fala, e eu era uma pessoa que eu não falava as coisas, porque eu era a boazinha, acaba que você vai juntando, vai guardando. E minha irmã falava que eu era uma das pessoas mais grossas que ela conhecia. Por quê? Porque eu sempre era fofa. E tinha um determinado momento que aí eu... Até a página 10. Não, eu ia até a página 20, eu acho. Mas aí na 20, vulcão. Explodia. E como é que você mudou isso? Como é que você deixou de ser boazinha? Me conhecendo, né? Teve um dia assim que você falou, cansei? Não teve um dia. É um processo. Foi um processo. E aí é tão maravilhoso. E eu acho que também a chegada dos 50, 45, 50, facilita bastante também. Dá uma libertada, assim. Nossa, libertador. Cansei de agradar, quer saber, agora... Mas muito autoconhecimento. Eu também sempre fui ali me trabalhando, fui no processo. Agora, falando em libertador, eu acho que uma das coisas que a gente aprende também é lidar com pessoas invasivas. Isso é uma dificuldade que todo mundo tem. Né? Tem aquela pessoa que... Eu lembro que, quando eu namorava meu marido, uma amiga da minha mãe, na primeira vez que estava vendo ele sentado na mesa de um bar lá, estava todo mundo conversando, batendo papo, ela perguntou quanto que ele ganhava. Uau! E assim... acontece, né, gente? Sem noção. A noção das pessoas, a gente não tem nenhum controle sobre ela, mas a gente tem controle sobre como a gente vai responder, como a gente vai reagir, e aí entra naquela, como responder sendo educado,
dá vácuo, finge que não ouviu. Como é que a gente lida com gente invasiva desse nível? Porque aí é invasiva nível hard, né? Tem uma ferramenta incrível, tutorial para lidar com gente invasiva. A pessoa te joga um desconforto, por exemplo, pergunta, quanto você ganha? Ou uma pergunta desconfortável, né? E aí você pega, olha direto para o olho dessa pessoa e você pensa, como eu posso... Mental, tá? Sim. Como eu posso devolver esse desconforto que não é meu? Sabe um delivery que chegou errado? Chegou uma mercadoria que não é sua. Em vez de você ter que agradar, não, você vai mudar esse dispositivo mental. Você vai imaginar que chegou uma encomenda que não te pertence. Como é que eu devolvo esse desconforto? Gente, muito bom. Aí você pode ou fazer a sonsa, né? Eu não entendi a sua pergunta. Peraí, de novo, porque a pessoa vai ter... Ela já teve coragem de ser indelicada uma vez, ela vai ter que ser de novo. Mas a pessoa sem noção, ela vai ser de novo. Aí você pode parafrasear. Ah, então você está querendo saber qual é o meu salário. Você está querendo saber quanto eu ganho. Aí você vai ter que dar uma cutucada. Olha, eu acho que a gente não tem intimidade para isso. Mas se você quiser falar quanto você ganha para mim, eu estou aqui para te ouvir. Você deve estar querendo conversar sobre isso. Estou te dando um exemplo aqui de improviso, mas eu estou devolvendo o desconforto. Porque eu não tenho intimidade, que eu estou dizendo para você de maneira assertiva que eu não tenho intimidade com você para isso. Mas se esse é um assunto importante para você, eu estou validando. Se você quiser falar sobre o seu salário, sobre a sua situação financeira, eu posso te ouvir. Me conta. Super educado, porque eu, no meu jeito furacão... Devolvi o desconforto. Devolveu. No meu jeito furacão, talvez, mesmo pensando, eu ia falar, por que você quer pagar alguma conta minha? Maravilhoso! Funciona também. Você percebe que não tem regra? Devolver o desconforto. A ironia é ótima nessa hora. Agora... Porque te dá a coragem ali de você resolver. Quebra o climão e você inverte o jogo. Ah, você quer pagar uma conta minha? Maravilhoso. Uma coisa que a gente estava comentando outro dia, muita gente tem isso. Quando a mulher optou por não ter filhos ou não tem filhos por alguma razão... É uma coisa surreal o tanto de gente que, assim, eu tenho coisas que eu falo, sinceramente, eu não tenho coragem de perguntar. Então, assim, às vezes eu fico até na curiosidade, mas eu me recolho a minha insignificância e fico quieta no meu canto. Mas tem gente que pergunta, por que você não tem filho? Você não quis ter ou você não pode ter? O problema é você, seu marido? E aí vem aquela quantidade de perguntas que você fala, meu Deus... E para a pessoa que, às vezes, tem algum problema, isso é muito constrangedor. Encosta a pessoa na parede, ela fica sem saber como é que ela reage. É doído, né? Porque quem tem alguma questão e quer ter filho e não pode... Delicadíssimo. Quando está bem resolvido, ok, mas às vezes não está, né? Primeira coisa é tentar resolver, né? Tentar se blindar e saber quais são as perguntas que podem te engatilhar. Porque aí você já sabe, quando acontecer, você vê aquele furacão vindo, a tempestade, você abre o guarda-chuva. Agora, se você não se conhece e aí você cai numa armadilha como essa, perigoso. Agora, funciona a mesma técnica do desconforto. Quando você não quer responder uma pergunta, você simplesmente devolve a pergunta. Porque, por que você não quer ter filho? Me conta por que você quer ter filho. E aí você isso é uma desviada leve, isso sem ser agressivo, você dá uma desviada no assunto e você pode falar, sabe aquela dica da comunicação assertiva, de você não ser genérico? Olha, esse é um assunto que eu não gosto de conversar. Não gostaria de conversar sobre isso hoje. Ou não gostaria de conversar sobre isso com você. A gente pode dar limite o tempo todo. A gente não precisa ser genial e dar uma resposta incrível e lacradora. Não, a gente pode simplesmente... Olha, Débora, esse assunto de filhos é um assunto que eu não gosto de conversar. A gente pode falar sobre outra coisa? Pronto. Isso é ótimo, maravilhoso. Só mudar de assunto. Que aí não fica aquele climão, fica aquele suspense no ar. E a pessoa pode ser sem noção. Mas por quê? Olha, eu realmente não gosto de conversar sobre isso. Se você insistir... Aí você tem que bancar, né? Porque assim, não é o que você fala, é as suas ações. Se você insistir, eu vou ter que, sei lá, pegar um café, vou ter que ir para outro lugar, a gente combina outro dia o papo, a conversa vai terminar por aqui. E acho que entra um pouquinho a comunicação não verbal. Falar olhando no olho, falar séria e com um tom de voz firme, né? Exato. Olhando no olho e falar, porque olha, esse é um assunto que realmente eu não quero conversar com você sobre isso hoje. Eu não falo sobre isso. Nádia está ali no tom dela. Tô tranquila. E mas, quanto assim, mais calmo, melhor. Sabe? E aí, derruba. Se a gente for mais a fundo, porque aqui a gente está falando sobre perguntas difíceis, mas num ambiente controlado. Agora, vamos pensar que uma pessoa pega e te faz um xingamento ou te faz uma agressão de alguma coisa que muitas vezes acontece no trabalho mesmo, né? Você é muito burro, você é muito lenta, você é incompetente. A pessoa te ataca. Num ataque como esse, quando a pessoa fala com você dessa maneira, o que você faz?
É porque tem uns ambientes de trabalho bem nocivos, né? A tendência, dependendo do perfil da pessoa, às vezes é revidar. Né? Exato. Fala mais alto. E aí começa aquela coisa de um querendo ganhar do outro na discussão. E a conversa, normalmente a discussão, ela já não, ela não começa no alto tom. Ela começa com uma provocaçãozinha. Então, se vem a primeira provocação, sei lá, nossa, mas você... Uma provocação qualquer, me dá uma provocação qualquer para eu poder responder. Qualquer coisa. Você é muito lerda, por exemplo. Olha, então, o que você está dizendo é que eu sou uma pessoa... Você pode repetir, por favor? Sabe, você faz a pessoa repetir. Fazer a pessoa repetir no tom calmo. Como se você não estivesse entendendo. Já faz ela pensar no que ela falou. Deixa eu entender. O que você disse mesmo? Você está dizendo que eu sou o quê? Lerda. Aí você dá uma pausa. Por quê? A gente tem que ouvir essa palavra. Deixa o desconforto, deixa o elefante na sala. Eu estou calma, você repetiu o insulto está na sala. E a gente está olhando para o... Aí eu estou calma, sustentando aqui. E aí, o que eu faço? Você percebe que ficou desconfortável? Eu não agredi, eu não subi a minha voz, ficou quase assim. Gente, mas realmente fica um Gente, elefante. fica um climão aqui, né? O que acontece? Aí eu posso perguntar, em tom muito calmo, isso é importante. Qual que é a sua intenção ao dizer isso para mim de forma um pouco... Insulto, né? Você está me insultando rude. De alguma maneira, um pouco rude. Qual que é a sua intenção? Você está querendo me ofender? Você está perguntando, você está testando. Aí a pessoa, não sei o quê. Ela pode se estressar, você pode falar, olha, eu acho melhor a gente ter essa conversa num outro momento. Tá bom? E aí você se retira daquele lugar. A gente não é árvore, não tem raiz, a gente pode sair. E não é sair, não, é sair delicadamente. E aí você vai se acalmar, porque assim, o problema nessa hora é você se perder razão. Porque por mais razão que você tenha, se você escalar, se for mais louco que louco, você vai perder. Vai perder. Tá entendendo? Porque a pessoa é louca muito mais... Louca no sentido, assim, de agressivo, de... Uma pessoa que não tem um controle emocional, muito melhor que você. Você não vai ser melhor que o louco, o agressivo. Com certeza. Tem um Então, texto você tem que lutar com as suas muito. armas. Tem um texto que eu gosto muito, que chama Deixa a Raiva Secar. Ai, que maravilhoso. É a história de uma menininha, vou só abreviar aqui, que estava brincando com a amiguinha pediu o conjunto de xícara dela emprestado e devolveu quebrado. Então, no primeiro momento, a menina ficou muito nervosa, queria brigar com a coleguinha, a mãe dela falou, não, deixa a raiva secar. Espera, essa raiva que você está sentindo agora vai passar, amanhã você conversa com ela. Quando foi no dia seguinte, na hora que ela pensou em conversar com a amiguinha, a mãe da amiguinha chegou com a amiguinha e um conjunto novo de xícara para ela, porque enquanto a amiga estava brincando, caiu alguma coisa em cima da xícara e a xícara quebrou. Então, aí a mãe chama a menininha e fala com ela, tá vendo? Você precisa deixar a raiva secar. Se você tivesse reagido ontem, você talvez fosse injusta com uma pessoa que fez uma coisa sem querer e que estava te ressarcindo no dia seguinte. Então, esse texto eu acho muito legal. Então, às vezes, na hora que eu sinto alguma coisa assim, essa frase ficou para mim. Deixa a raiva secar, deixa a raiva secar, deixa a raiva secar. E eu falo, dia seguinte a raiva está seca, eu vejo o que eu falo. Porque, na hora, realmente, fazer as coisas impulsivamente é muito complicado. Fazer as coisas impulsivamente é deixar o outro decidir qual o seu comportamento. Então, se a pessoa grita comigo, eu vou gritar com ela. Se a pessoa é legal comigo, eu vou ser gentil com ela. Então, eu estou deixando as pessoas decidirem quem eu sou? Não. Quando você tem uma atitude como essa de repensar, porque os sentimentos, se a gente for estudar neurociência, e eu bebo muito nessa fonte, eles passam pela gente de uma maneira muito rápida. Dizem que o sentimento dura 24 horas, né? Mas a raiva mesmo, ela dura coisa de 8 segundos. Aquele ápice que você acha que você vai matar alguém. Você acha que você vai, meu Deus, voar no pescoço da pessoa que te agrediu? Se você conseguir sustentar esse desconforto, respirar, depois de 8 segundos já vira uma outra coisa. Mas eu ainda estou com... mas você não é capaz mais de voar no pescoço da pessoa. Se passar mais 2, 3 minutos, essa raiva já está de outra natureza, principalmente se você usar recursos de autorregulação. E aí, não é, mas então eu vou ter que ficar aguentando desaforo a vida inteira, deixando a raiva secar, que eu vou ficar adoecendo, vou ficar com câncer. Não é nada disso, tá? A gente está falando sobre pensar na reação que você vai ter. Se depois de 5 minutos,
24 horas. Respirar Você antes de falar. decidir ir lá dar um soco na cara da pessoa, perfeito. Porque Um você soco consciente. É um soco consciente. Consciente. Não, eu vou pra cadeia, mas eu vou dar um soco na cara. Gente, eu tô usando exemplo péssimo. Tá? Mas eu vou feliz. Não é uma reatividade, é uma decisão. Não, tudo que eu preciso agora é tomar uma atitude. Aí você vai lá, você dá seu texto, você vai lá, pede demissão, você vai lá, pede a conta desse relacionamento. Não sei o que você vai fazer. Mas não foi a modulação, não foi a atitude do outro que determinou seu comportamento. Foi você. Nádia, a gente está se encaminhando para o final e eu queria te perguntar o seguinte. Na verdade, não é nem perguntar. Eu queria que você falasse um pouco agora para a turma solteira. Ah, sim. Solteiros e solteiras, pega essa dica. Tá? Vamos falar de flertes? Vamos falar de flerte. E assim, eu quero dar esse recado que eu acho importante. Porque muita gente que nos ouve está buscando um relacionamento, está tentando recomeçar, né, buscando afetos e assim. Solteiros e solteiros, uma dica. A pessoa com quem você vai se relacionar, quando você conhecer outra pessoa, não é apenas uma pessoa com quem você vai ter momentos íntimos gostosinhos. Essa pessoa vai ser fator determinante na sua saúde mental, na sua saúde física, no nível de sucesso que você vai ter na sua vida, na qualidade das suas relações, na qualidade do seu sono. A pessoa que vai dividir a vida com você não é só uma pessoa para você sentir frio na barriga. É uma pessoa que vai determinar de verdade a qualidade da sua vida nos próximos anos. Então, é preciso pensar sobre isso antes de sair por aí atirando para tudo quanto é lado. É preciso ler os sinais. Quando uma pessoa disser para você no primeiro encontro, no segundo encontro, eu sou meio agressiva, assim, eu sou meio... Acredita nessa pessoa. Porque ela se conhece. Ela está com ela há 20, 30, 40, 50, 80 anos. Ela viveu com ela a vida inteira. Se ela diz que ela é assim. Alerta, E não alerta. vai mudar. Você conheceu essa pessoa faz 2 horas e você está... Não, mas eu acho que você não é assim. Oi? Comigo vai ser então diferente. Você acha que me conta o número da loteria que eu quero saber também. Comigo vai ser diferente, ela não vai ser assim. Comigo vai ser diferente. Não, meu bem, não vai ser diferente. Veja do que você vai dar conta. Porque flertar é a coisa mais fácil do mundo. Eu te ensino a flertar em 15 minutos. Mas o problema é escolher. E escolher passa por se ouvir, saber o que você quer, o que você deseja de verdade na companhia de alguém. Porque, assim, você precisa de uma companhia para uma caminhada que é sua. Você não precisa se acoplar à vida de alguém, nem se sujeitar a uma história que não te pertence. Esse é o pensamento anterior ao flerte. Só que a gente só quer ser aceito. É uma carência, gente. A gente vai para a vida carente, querendo qualquer pessoa que fale, mas você é linda, mas você é tão inteligente. Pelo amor de Deus, gente. Cai em qualquer uma. Vamos investir em amizades boas, relacionamentos, grupos de conexão, porque a gente vai nutrido para um relacionamento para transbordar. Não porque a gente está faltando, tá assim, ser um pedaço e precisa que alguém faça a gente se sentir um pouquinho alguma coisa, sabe? Eu só entrei num relacionamento bacana na hora que eu estava inteira. Eu estava completa. Enquanto tinha ali um buraco, só chegava coisa esquisita. Eu quero sugerir um livro, não sei se eu vou lembrar o título agora, porque é um título meio complexo, mas é do Andrei Moreira, o livro novo dele. Enquanto você não se curar das suas feridas, você vai continuar sangrando em cima de outras pessoas, de quem não te feriu. É uma coisa assim, o nome do livro, Andrei Moreira, procurem, gente. Tem muito a ver com as feridas emocionais e tem a ver com o quê? Se você não conhece a sua dor, a sua ferida, você vai procurar pessoas e vai repetir ciclos de dor. Então, as pessoas às vezes me procuram por uma questão, mas eu quero melhorar meu flerte, meu relacionamento, meu oratório, meu trabalho, e eu vou convidar você para um mergulho interior em que você vai entender... começar a acertar, porque se você vai sem uma lista para o supermercado, a chance de você comprar um monte de coisa errada e sair com fome é muito grande. É a mesma coisa no relacionamento. Você precisa saber o que você quer, que vida você deseja, para poder selecionar alguém. Mas nós já está tão difícil sem selecionar, imagina se eu selecionar. Aí que você se engana. Aí que você sempre vai ter uma pecinha para o seu quebra-cabeça. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Agora, exato. Nádia, você está com um curso agora relacionado a isso, né? Sim. Então, se você Conta pra sentiu gente que aí. precisa melhorar seus relacionamentos, se você sentiu que quer
se comunicar melhor com você, atrair relacionamentos mais verdadeiros, ter coragem de dizer sim, dizer não para o trabalho que você quer, que você não quer, eu estou com vagas abertas para o meu curso chamado Habilidades Relacionais, em que a gente passa por todas essas esferas para aprender a criar relações em que a gente realmente consiga se sentir a gente, né? Relacionamentos verdadeiros. E tem o Oratória Prática, que eu ensino as técnicas e as ferramentas da oratória prática para você lidar não só com os seus relacionamentos, mas também numa reunião, para que você possa fazer boas apresentações, para que você possa ter uma performance que leve você no trabalho e na vida para lugares que você deseja, que ainda a sua comunicação não está permitindo. Eu já estou até interessada. Fantástico. E tem informações na sua página, a gente coloca aqui sempre o Instagram. E eu vou deixar um cupom, posso? Vou Vou deixar o pode. cupom Nosso Papo, tá? Para quem quiser fazer a sua inscrição, só que tem que ser agora esse mês ainda. Nosso Papo, tudo junto. E aí você vai ter um descontinho especial no curso, só para quem está nos ouvindo agora. Ai, que coisa maravilhosa! Amei, Ai, dá amei. vontade de ficar conversando aqui o dia Dá inteiro. muito, gente. Vai ter que voltar, Me né? achem no bom. Instagram também, gente. Eu vivo lá colocando perguntas, crio vídeos que resolvem situações do dia a dia. Então, se você está com um problema, um pepino, quer resolver, me manda mensagem, manda temas de vídeo que eu sempre coloco lá. Meu Instagram é Nádia Bosch, Nádia com I, B de bola, O, C de casa, H. Tá aqui, tá aqui. E vai ser uma alegria ter vocês por lá também. Epa. Estou anotando o cupom aqui para não esquecer, já vale a partir de hoje. Então, Nádia, muito, muito obrigada por esse papo delicioso. Delicioso, Obrigada. cheio de insights, de dicas e de reflexões. Agradeço muitíssimo pela confiança. Uma honra estar aqui. Eba, eba. Aproveitar essas reflexões agora, final de ano, e pensar como que você pode fazer diferente a partir do próximo ano. É né? isso aí. Que é uma época que todo mundo adora mudar alguma coisa, tá aí uma dica. Pois é. E falando em final de ano, a gente vai fazer um recesso rápido. Voltamos em janeiro, mas a gente quer que vocês fiquem aí maratonando. Compartilhe esse episódio, que está bom demais, que vocês já perceberam. É isso, gente. Fiquem, então, com a gente no YouTube e no Spotify, @Nosso Papo a gente inventa. Por favor, não deixem de nos presentear nesse final de ano, se inscrevendo no nosso canal, que a gente precisa do apoio de vocês. E a gente está também no Instagram e no TikTok, @Nosso Papo a gente inventa. É isso. Beijo! O nosso papo A gente inventa.